Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui o professor Paulo e hoje eu quero trazer um vídeo de legislação de trânsito para vocês, meus amigos. A propósito, um vídeo muito cobrado em prova e a maioria das pessoas tem dúvida no dia a dia e me questionam: Paulo, como é que funciona a multa do som alto? Cara, é um tema muito cobrado em prova de quem vai fazer a primeira habilitação e também daqueles motoristas que vão fazer o curso da reciclagem porque ficaram suspensos. Pois bem, quando nós falamos sobre multa de som alto, multa de escapamento aberto, essas infrações, nós devemos olhar para o Código de Trânsito Brasileiro, que é conhecido pela expressão CTB. Na verdade, significa Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.503 de 97, mais precisamente para o artigo 228, que é o artigo que fala justamente sobre excesso de ruído. Nós temos o seguinte: utilizar no veículo equipamento com som ou frequência, não autorizados pelo CONTRAN, que estão aí em desacordo com as regras do CONTRAN. Qual a infração para quem dirige com o veículo, tendo aí um equipamento com som, volume ou frequência que estejam em desacordo com as regras do CONTRAN? Nós temos a infração de 5 pontos, conhecida como infração grave. A propósito, deixa eu fazer aqui uma observação. Quem vai fazer a prova do Detran, seja para a primeira habilitação ou reciclagem, se liga nessa dica. O som, ele é grave ou ele é agudo? De novo, o som é grave ou é agudo? Não existe infração aguda, cara. Então, a infração do som é grave. Pois é, se cobrar em sua prova, o condutor que mantiver em seu veículo ruído em excesso, que perturbe o sossego público, você irá colocar que é uma infração de 5 pontos, a infração de natureza grave, cujo valor é de R$ 195,23 e tem uma medida administrativa de retenção do veículo até que o problema seja regularizado. Pois bem, como que era feita a verificação do som alto pelo condutor ali? Nós tínhamos ali o agente de trânsito, ou o MAIC, o PM, e ele pegava um aparelho chamado de decibelímetro. Esse aparelho decibelímetro, ele ainda é dado pela resolução 204 do CONTRAN, resolução 204 de 2006. E nela diz o seguinte: a uma distância de 7 metros do veículo, o agente, ou o MAIC, ele pega o aparelho decibelímetro e o liga, e se aparecer no display 80 decibéis para mais, você seria autuado com infração de natureza grave. Acontece que nós estamos aí na resolução 624 de 2016 do CONTRAN. Lembra o CONTRAN, órgão máximo normativo da União? Pois é, ele estabeleceu o seguinte: se o som, seja do escapamento ou do rádio, por exemplo, estiver com som audível pelo lado externo e que perturbe o sossego público, infração grave. Só uma observação: o que é som audível? Não sei. Som audível é aquele som que dá para o nosso ouvido pegar. Por exemplo, o ouvido humano ele pega de no mínimo 20 e no máximo 20 mil Hz. No mínimo 20 Hz e no máximo 20 mil. Dessa forma, se o som do seu veículo, do seu rádio, que você está escutando uma música, por exemplo, ele der para ouvir do lado externo do veículo e esse som estiver perturbando o sossego público, você comete a infração. Antes, porém, na resolução 204 de 2006, o som teria que passar de 80 decibéis, o que é uma puta ironia, porque nós temos a Organização Mundial de Saúde dizendo o seguinte: até 90 decibéis, os sons ou ruídos não trazem prejuízo à sua audição. Paulo, eu não entendi. Perceba, os cílios dentro da sua cóclea não serão mortos, não serão danificados se você ficar exposto a um ruído de 80 decibéis. Porém, a resolução 204 do CONTRAN, ela trazia infração de natureza grave, ela tinha previsão de 80 decibéis para mais, você será autuado com a infração do artigo 228. Olha que coisa, a infração, cara, não mudou, tá? Ela permaneceu sendo grave,
e alterou o valor, porque em 2016, pela Lei 13.281, houve alteração do preço das multas. Pois bem, acontece que hoje, se você estiver com um som audível que dê para o seu ouvido pegar do lado externo do veículo e este som estiver perturbando o sossego público, você comete a infração de natureza grave. Uma observação que eu gostaria de fazer é sobre esta perturbação do sossego, né? Aproveitando e respondendo aí as pessoas que me perguntam: Paulo, eu tenho um vizinho chato pra caralho, esse cara coloca 10 horas da manhã a caixa de som dele lá na área de sua casa e eu escuta aquela música muito legal do MC Guimê, e ele escuta essa música no volume mais alto possível e fica perturbando o meu sossego. O que eu devo fazer? Será que se eu chamar a viatura da Mike, será que eu chamar a polícia militar, eles vão resolver o problema? Será que o policial pode entrar em minha casa para prender o som? Esse tipo de dúvida é muito comum. Então vou aproveitar que eu falei sobre a perturbação do sossego e explicar isso para você também. Ouça só. Nós temos o seguinte, tá? O Joãozinho, não é o Joãozinho da Maria, não, é o Joãozinho, beleza? Ele é um cara que fica escutando o MC Guimê e perturbando o sossego dos outros vizinhos. Beleza, escutando o som muito alto. O vizinho do Joãozinho, o seu Zezinho, beleza? O seu Zezinho reclamou com ele dizendo: meu amigo Joãozinho, dá para baixar o som aí, cara? Além dessa música ser uma merda, porra, tá atrapalhando aqui o meu sossego, cara. E o seu Joãozinho, que está escutando MC Guimê, fala: tá vendo esse portão aqui, seu Josézinho? Pois é, daqui pra cá quem manda sou eu. Não vou abaixar nada não, faz o seguinte, vá se fuder pra lá. E aí o seu Zezinho fala: eu vou chamar a polícia militar. E o Zezinho chama de fato. Os policiais militares vão à casa do seu Joãozinho e trocam uma ideia com ele dizendo: seu Joãozinho, meu amigo, dá para baixar o som? O senhor está perturbando o sossego dos seus vizinhos, está perturbando o sossego público. E o seu Joãozinho, na frente do Mike, fala o quê? Com certeza, policial, vou abaixar agora. Abaixa o volume, os policiais saem da casa do Joãozinho e aí, quando eles viram a esquina, o seu Joãozinho liga o som novamente. Volta o seu Zezinho e chama a viatura da polícia militar novamente, cara, e os policiais já vêm emputecidos com o senhor Joãozinho. E aí fala o seguinte: Joãozinho, abaixa isso aí. E o Joãozinho, muito irritado, fala: tá vendo esse portão aqui, policial? Aqui quem manda sou eu, não vou baixar nada não. Faz o seguinte, vão se fuder vocês também. Nossa, cara, e aí eu pergunto a você que está assistindo a esse vídeo: os policiais podem ou não podem entrar na casa do seu Joãozinho para prender esse som e até mesmo dar voz de prisão para o seu Joãozinho? A maioria fala: não, Paulo, não pode não pode porque tem que ter mandado judicial, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Perceba o que diz a lei. A Constituição Federal, a Carta Magna, no artigo 5, inciso 6, diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do proprietário e nela ninguém pode penetrar, a não ser por consentimento do dono, com exceção de desastre, flagrante delito, para prestar socorro ou durante o dia, com autorização judicial. Aí eu pergunto novamente: os policiais podem ou não podem adentrar a casa do seu Joãozinho para prender o som e lhe dar voz de prisão? As pessoas falam: sem ordem judicial não, Paulo. Escuta bem, pode. Os policiais podem? Pode. Sabia não? Por que pode? Veja só, a maioria não sabe, tá? Mas perturbação do sossego é crime. É um crime previsto na Lei 3.688. É uma contravenção penal do artigo 42. E diz o seguinte neste artigo, cara: usar aí, som, volume que esteja perturbando o sossego público traz uma penalidade. Qual? De 15 dias a 3 meses de prisão simples, cara. Ou então pagamento pecuniário de uma multa. Pois é, o policial pode entrar na casa do Joãozinho então? Pode, porque ele está perturbando o sossego público e uma vez que ele perturba o sossego alheio,
ele está cometendo um crime, uma contravenção penal prevista aí no artigo 42 da Lei 3.688. Então, o policial pode adentrar? Pode. Por que pode mesmo? Olha o artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal. Ela diz que a casa é inviolável, é um asilo inviolável do proprietário. Se o proprietário não deixar, teoricamente ninguém pode entrar. Com exceção do quê? Desastre, flagrante delito. Quando o seu Joãozinho está perturbando o sossego, ele está cometendo um crime. Uma vez que ele comete esse crime, dá prerrogativa para os agentes, para os policiais militares adentrar a casa dele. E o policial entra de fato, sem ter ordem judicial, cara. Ele entra por conta do crime que o seu Joãozinho está praticando. E aí, cara, o que o policial faz? Dá a voz de prisão também para o seu Joãozinho pelo crime de desobediência prevista aí no artigo 330 do Código Penal. Perceba, o policial vai entrar à casa de quem estiver perturbando o sossego? Sim, é claro, gente, que a primeira vez ele vai lá e vai tentar conversar. Olha, por favor, abaixa o som, você está perturbando o sossego alheio. Não houve acordo nessa situação, eles retornam e podem adentrar a casa da pessoa sem ordem judicial, porque está cometendo um crime de perturbação do sossego. Ficou claro isso para vocês? Entenderam de uma vez por todas como é que isso funciona? Eu entendi agora. Para você que achava que o policial militar não poderia adentrar, fique sabendo que se você estiver com um som perturbando o sossego público, você está cometendo um crime, uma contravenção penal, e você pode ter aí voz de prisão pelo crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal, se você fingir que vai abaixar o som e não abaixar de fato. Beleza? Aqui é o Paulo, estou na Autoescola Félix, beleza? E é isso aí. Tamo junto, te espero aqui para nós tirarmos junto a nossa carteira de habilitação. Um abraço a todos e é nóis.